Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar aqui com um convidado muito especial, que é o Eduardo Moreira, que é um economista bastante conhecido, está com um canal no YouTube agora e muita gente tem pedido para eu chamar ele aqui para conversar conosco. Ele foi considerado o melhor aluno do curso de economia da Universidade da Califórnia de San Diego. Ele é considerado um dos 3 melhores economistas do Brasil atualmente e foi o primeiro brasileiro a ser condecorado pela Rainha Elizabeth. É autor de livros também e com o seu livro Encantadores de Vidas, ele chegou ao primeiro lugar dos mais vendidos no Brasil. Então, para começar, a primeira pergunta tem a ver com esse entusiasmo no governo Bolsonaro agora, porque a gente está vendo a Bolsa de Valores subindo, o dólar caindo em relação ao real, então o mercado está muito otimista. Como você percebe isso, Eduardo? Vamos lá. Primeiro, obrigado aí pelo convite de estar participando aqui e uma oportunidade, né, para a gente estar esclarecendo para as pessoas muitos temas que já vêm embalados, né, e meio que hermeticamente embalados, e a gente tem que aceitar aquilo para pegar aquela historinha que a gente recebe e ser a historinha que na mesa de jantar, na mesa de bar com os amigos, a gente repete. Então, o ser culto é ter entendido a historinha que foi dada pronta, direito, ter decorado bem essa historinha e replicá-la, né? As pessoas perderam muita capacidade de compreender as coisas. E é normal que venha uma historinha que associe o seguinte: o governo ele é bom porque a bolsa está subindo, né? Até nas eleições foi muito utilizado o contrário. Quando alguma candidatura que não fosse a candidatura que o mercado financeiro apoiava começava a subir, o pessoal apontava e falava: tá vendo? A bolsa está caindo, olha só, se esse cara entrar vai ser um desastre assim, né? Então tem vários pontos que vale a pena a gente citar. Um deles, começando falando da bolsa aí, eu gravei um vídeo há um tempo atrás. E aí eu acho importante, falando sobre investimento, que as pessoas tenham na cabeça o seguinte: uma coisa é ser pragmático com a direção que o mercado deve tomar. A outra coisa é a sua interpretação econômica e o que você torce para acontecer no país. Então, eu sou um crítico público desse governo atual. Eu acho que é um governo cujas medidas vão só acentuar as condições de desigualdade que a gente tem no país e vão cristalizar esse status social que a gente tem no país. Então, eu torço para que, em algum momento, essas políticas mudem. Então, isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte: eu, há vários meses, achava que isso tinha uma chance grande de acontecer, esse governo assumir com essas ideias, e isso ia fazer a Bolsa subir. Então, eu tenho meu dinheiro aplicado em Bolsa há mais de 6 meses. Então, eu estou ganhando dinheiro com esse movimento, apesar de ser um crítico voraz desse movimento. Porque não adianta você ficar sem poder e sem dinheiro, né? Até porque dinheiro é poder, né? É uma forma de poder, né? E nada a ver com o que a gente está conversando, que é uma crítica que eu faço. Às vezes as pessoas chegam e falam assim: mas por que o Chico Buarque, não sei o quê, não pega o dinheiro deles e distribui para os pobres, então? Isso é um papinho que a direita tem para fazer com que a esquerda, além de não ter poder, não tenha dinheiro também, porque ela sabe que dinheiro é um instrumento de poder. Com dinheiro você consegue se mobilizar, você consegue estruturar, sei lá, conversas, comícios, grupos, institutos. Então, quando você mina o dinheiro também, você mina a história. Então, o meu dinheiro está aplicado em bolsa. E o que aconteceu, cara? Eu sempre uso uma metáfora que eu gosto muito, que é a seguinte, que é a metáfora do parquinho de areia, tá? Imagine que a economia é como se fosse um parque de areia, onde a areia é a riqueza que existe naquela economia. As pessoas confundem muito dinheiro com riqueza, né? Dinheiro não vale nada. Se pegar aqui uma nota qualquer, vamos ver qual é a primeira nota que sai aqui, se sai alguma nota. Sai uma nota de 10 aqui. A nota de 10 é essa aqui, ó, meio rasgada, suja, toda escrita, pequenininho. Isso aqui não adianta para nada. Se você me largar dentro de um cofre com 10 mil dessas durante uma semana, eu saio morto daqui a uma semana. O que vale é a riqueza pela qual você pode trocar o dinheiro. De modo que não adianta você pegar um monte de dinheiro e imprimir, porque você não faz a menor diferença numa sociedade. Agora, se você gerar riqueza, e a riqueza não é só a riqueza que a gente vê como os bens que a gente são tangíveis, né? Um leite, trigo, etc., mas o trabalho também é uma riqueza que faz parte da riqueza de uma nação. Essa riqueza que tem que crescer para fazer um país ficar rico. E para essa riqueza existir, você tem que investir. Não existe geração de riqueza sem um prévio investimento, né? Nem que seja, mas aquela maçã estava lá, não teve investimento nenhum, teve. Porque você sair de casa, ir lá e coletar a maçã é um investimento de energia, um investimento de trabalho
que você tem para coletar a maçã, por menor que seja. E investimento significa você abrir mão de algo que você tem hoje, né, para você ter mais no futuro. Por isso que as pessoas investem. O que acontece? Uma maneira de se gerar riqueza para o grupo é investindo. Mas, individualmente, existem duas maneiras de você gerar riqueza. Uma dessas maneiras é você gerar riqueza dessa maneira que eu falei, investindo. E a outra maneira é você pegando parte da sua riqueza e, ao invés de investir em produção, você emprestar esta riqueza para alguém que está precisando dessa riqueza para sobreviver, né? Nem para investir, não, para sobreviver. E aí, meio que tornar essa pessoa um escravo, que se lembra quando a gente tinha um regime de escravidão mesmo, que o cara chegava e falava assim, olha, você vai trabalhar aqui, e por que você continua trabalhando? Porque se você sair, além de você tomar um tiro, você perde seu prato de comida, e você depende do prato de comida para sobreviver. Então, esse prato de comida virou meio que o mínimo do dinheiro, e o trabalho que o cara vai fazendo é só para pagar os juros que esse dinheiro que foi dado para o cara sobreviver ali, ele acarreta, né? Esse dinheiro que foi emprestado acarreta esses juros. Então, acaba virando meio que a mesma história do prato de comida, por isso que eu chamo de escravidão econômica. Mas aí tem uma curiosidade, que essa dívida, ela faz com que só saia dinheiro de um montinho de areia para o outro montinho de areia. Ela não faz com que o nosso parquinho tenha mais areia. É a geração de riqueza que é a mais areia no parquinho, né? Então, toda vez que você pega e investe em produção, investe seja em extração de alguma coisa, ou de criação, ou você está jogando areia no parque. É nova areia que está entrando. Então, tem duas maneiras dos montinhos crescerem, ou seja, das pessoas ficarem mais ricas. Uma, com a areia nova que entra no parque, e outra, pegando a areia que já está no parque. É por isso que eu sempre digo que num parque que está fechado, não entrou areia, para ter monte tem que ter buraco. Não tem como. Você não consegue fazer um monte de areia sem tirar a areia de algum lugar. Então, obrigatoriamente, você tem buraco, né? O que acontece no Brasil? No Brasil, a gente, ao longo das últimas décadas todas, a gente tem uma taxa de juros tão grande quando você empresta o dinheiro, né? É o único país do mundo, Henrique, que você tem a diferença que, assim, se você aplica o seu dinheiro, tá? E você é uma pessoa mais pobre, que não tem o conhecimento dos instrumentos financeiros, você aplica o seu dinheiro, na melhor das hipóteses, na poupança, né? Quando você pega o dinheiro, você pega no cheque especial, na taxa do cartão de crédito ou no crediário lá das lojas, Casas Bahia, Marabras, etc e tal. Cara, num você recebe 5%. No outro, você paga quase 500. Não existe nem Marte, nem Vênus, nem nenhum outro lugar do universo, um lugar onde você pega dinheiro a 5 e empresta 500. E aí, o que acontece? Quando você tem esse empresta 500, quem se beneficia desse 500 é o capital financeiro, é principalmente os bancos, mas são todos aqueles que têm acesso a emprestar dinheiro para o capital financeiro, porque os bancos emprestam dinheiro deles, mais o das pessoas ricas da sociedade que querem entrar nessa ciranda e pegar o dinheiro de quem está devendo ali. Então, o que acontece? No Brasil, ao longo das últimas décadas, você teve esse movimento, que foi um movimento que é um ciclo que sempre acontece no Brasil. Eu falo sempre nas minhas palestras para as pessoas poderem entender, que é um ciclo onde as pessoas, ao invés de investirem em produção, elas preferem usar o capital financeiro para tirar toda a areia dos outros lugares do parque, até a areia chegar ali no cimento. Ou seja, 63 milhões de pessoas no Brasil com nome sujo na praça, desemprego geral e etc. Aí, o que acontece? A classe dominante, os donos do capital financeiro, os donos das empresas, olham e falam assim, galera, ferrou, chegamos no cimento, não tem mais de onde tirar, só tem um jeito, temos que botar mais areia no parquinho, temos que gerar riqueza no país. Até para poder gerar riqueza no país, cair um pouco de areia nesses buracos, aí depois a gente volta a pegar areia desses buracos e esquece de entrar areia no país. É o voo de galinha que a gente faz. Vamos dar uma crescidinha para poder ter mais riqueza, para a gente ganhar da maneira mais fácil. E aí, normalmente, quando eles fazem isso, eles vêm com algumas artimanhas para fazer isso. E a primeira artimanha é a seguinte, olha só, eu sou empresário, tenho aqui 100, 200, 300 milhões de reais, aí pega os nomes todos, Dória, Amoedo, todas essas pessoas que se colocam como sendo eficientes, boas, não sei o quê, como se ele tivesse gerado essa riqueza. Ele não gerou riqueza nenhuma daquela, né?
por acaso a gente deu 2 nomes, um ganhou dinheiro fazendo lobby, né, entre empresários, não sei o quê, um lobby legal ali, mas tudo bem, mas é fazer um lobby. O outro ganhou seu dinheiro no mercado financeiro, entendeu? Nisso que a gente está falando, nessa estrutura cruel. E aí essas pessoas aparecem e falam assim, olha, o Estado, como se o Estado fosse um ente imaginário e não fosse governado por pessoas que representam eles, né? Ele é super ineficiente. Então, nós vamos salvar o Estado. Então, você precisa votar na gente, porque a gente sabe lucrar, a gente sabe juntar dinheiro, e nós vamos salvar esse Estado para poder distribuir para todo mundo. E o único dinheiro que existe para ser investido atualmente no nosso país é o dinheiro do capital privado. E, de certa maneira, é verdade, porque eles dilapidaram o dinheiro público, endividando o Estado todo. As pessoas falam assim, mas o Estado só se endividou porque quis. Elas esquecem, o Estado, gente, não é o Yoda. O Estado, ele é um grupo de pessoas que está tomando decisões, um grupo de pessoas que representam, não todo mundo como deveria ser, mas representam aqueles que financiam suas campanhas, aqueles que têm interlocução, que senta ali, que tem audiência, consegue marcar audiência, que quando o cara sair vai ter empregabilidade para o cara que é deputado e não sei o quê, para ele vir trabalhar na empresa dele. São esses caras que são representados no nosso sistema. Então, quando a gente diz que o Estado se endividou para fazer projetos que beneficiem a esse grupo, sempre, pode ser até que beneficie outros, mas sempre a esse grupo, e se endivida com esse grupo, que é quem tem dinheiro para emprestar para eles. Aí, o que acontece? Eles chegam assim, então a gente assume o poder, e, além de assumir o poder, a gente investe, mas quer moleza para investir. A gente quer que diminua os nossos impostos, que já são baixos para caramba, comparado com o resto do mundo. A gente quer que, além disso, existam isenções. A gente quer que a infraestrutura que seja feita no país seja feita para o que a gente precisa. Ou seja, você tem uma escola para construir e você tem uma estrada que liga a fazenda do cara até o porto, tá na hora de investir a estrada que liga a fazenda até o porto, porque é disso que o país precisa. É isso que falta no país. O pior é que falta mesmo, mas é quase que uma falta calculada. É claro que você não vai achar um papel de ninguém com esse plano escrito, mas eu acredito que você consiga me entender como uma coisa que acontece meio que planejada, assim, meio que sabida. Eles sabem que eles não correm o risco de não ser assim, entendeu? E aí você chega a dar esses benefícios todos, e para completar a equação, a mão de obra está no chão de graça, porque tem um desemprego enorme, qualquer um trabalha a qualquer preço. Aí chega nesse momento, o cara chega e fala assim, agora eu vou investir. Agora eu vou investir para gerar riqueza. E aí ele começa a investir. Quando ele começa a investir, o que acontece? O país começa a gerar riqueza, a mão de obra é baratíssima e os benefícios lá em cima são enormes. Então ele está bem para caramba na receita, está bem para caramba na despesa e começa a ter consumo. Então as empresas começam a lucrar muito. E quando as empresas começam a lucrar muito, a bolsa sobe. Só que o que acontece é o seguinte, cara, a bolsa sobe significa que os empresários, os donos da grande empresa, estão ficando muito mais ricos. E as pessoas acham que agora o país melhorou, são duas coisas completamente diferentes. Mas então, o que essa alta da bolsa está refletindo é que o cenário, que é um cenário que eu falei lá atrás, está se concretizando, os grandes empresários estão voltando a investir numa situação que é a situação ótima e máxima de geração de lucro para essas empresas. Entendeu? Não é o que vai se reverter, então, para a população no geral, isso vai favorecer um pequeno grupo. Mas isso tem a ver, acho que com a segunda pergunta que eu separei também, que tem a ver... Até no começo, tá, Henrique? Só para falar, até para preparar as pessoas. Até no começo dá uma sensação de melhora. E por que dá essa sensação de melhora? Porque como eles contratam gente, o cara que estava desempregado, o cara passa a ganhar R$ 1.200, o cara fala o seguinte, caramba, viu, esse governo melhorou. Mas caramba, cara, e eu sei que para ele faz toda a diferença esses R$ 1.200. Mas o que ele não entende é que esse sistema vai sempre deixar ele ou desempregado ou ganhando 1.200, ou desempregado ou ganhando 1.200. E isso vai fazer com que a gente mantenha a situação que a gente tem atual, que é a seguinte, o Brasil, você demora 9 gerações, se você nasce nos 10% mais pobres, para chegar na classe média. 9 gerações na renda média do país. A Colômbia é 11, é o pior do mundo. Então, eu estive na Colômbia há pouco tempo atrás, aí você chega na Colômbia, a gente usa a Colômbia como exemplo no Brasil, o país foi de direita, que melhorou a criminalidade. Você chega nos bairros chiques da Colômbia, eu nunca tinha ido,
Aí eu olhei, aí eu falei assim, tá tendo algum evento aqui na cidade hoje? O cara, por quê? Eu falei, pô, cada esquina tem um cara armado com fuzil, tanque de guerra, não sei o que, etc. O cara falou, não, é todo dia assim. Eu falei, todo dia assim? É. Então, olha só o que a gente está achando bom de exemplo. Um negócio onde você controlou e escondeu uma situação para proteger o 1% da sociedade. É o que eu sempre digo o seguinte, a gente está no Brasil, a nossa luta é para poder ir no cinema com nossos filhos sem ter que usar carro blindado e poder ir com o nosso iPhone falando no meio da rua, ou é uma coisa maior? Entendeu? A gente quer mudar o sistema ou a gente quer realmente que a nossa bolha seja blindada? Pois Entendeu? é. Então, nesse sentido aqui, se critica muito o Estado inchado, né, que o Estado é muito forte, quer controlar a vida das pessoas, e há uma crítica também que eu percebo muito também em relação ao modelo europeu, né, as democracias sociais na Europa, que disseram que fracassaram, que estão em colapso algumas vezes, a Suécia está em colapso. Então, eu quero saber o que você pensa sobre isso, se realmente fracassou esse modelo de democracia social europeia, esse modelo deles, e se isso jamais poderia ser aplicado no Brasil, porque não funciona, como que é ineficaz o Estado para poder gerir o dinheiro e redistribuir a renda para as pessoas. Vamos lá, uns 5 temas diferentes aí na pergunta, vamos tentar abordar alguns deles, que são todos temas importantes para caramba. Primeiro, o nosso Estado brasileiro, pô, ele é inchado e mal gerido? Ele é inchado e mal gerido. Agora, a culpa é do funcionário público? Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Ninguém se beneficiou tanto desse Estado inchado como a iniciativa privada no Brasil. Veja, as pessoas são as pessoas mais ricas do Brasil. Um grande percentual dessas pessoas se enriqueceu junto com essas estatais. Então, o problema não é a estatal. O problema é a forma como a estatal serviu aos interesses de poucas pessoas no Brasil. As pessoas não discutem o seguinte, pô, vamos fazer um choque de gestão nas estatais? Vamos trazer as práticas mais modernas que existem para colocar nas estatais? Vamos mudar a forma como a relação Estado e funcionário funciona nas empresas estatais? Vamos mudar o plano de carreira nas estatais? Sei lá, vamos mudar tudo. Mas vamos manter ainda a presença do Estado forte. Por que manter a presença do Estado forte? Porque nós somos um país que é o país mais desigual do mundo. Então, não é impossível se pensar em igualdade de condição de competição, não estou falando nem de condição de vida, de condição de competição, quando o meu filho, o teu filho, etc., vão poder estudar numa escola que custa 5, 6 mil reais por mês, e o filho do cara tem que pegar um ônibus de 1h30, depois andar 3 quilômetros a pé para entrar numa escola, dividir uma carteira com outros 2 alunos, com um professor que é um professor que acaba sendo mal treinado, porque se for bem treinado e se for bom, a escola particular contrata ele, e o mercado funciona dessa maneira, né? O mercado age dessa maneira, e aí os dois vão competir, aí o Estado vai sair, entendeu? Então, assim, não dá para imaginar o não ter o Estado. Agora, tem que ter um Estado muito mais eficiente. Tem que ver quais empresas estatais elas funcionam para cumprir o papel que uma empresa estatal deve ter, que é distribuir oportunidades, distribuir condições, entendeu? Distribuir acesso geograficamente ao país em lugares que economicamente não fariam sentido para a iniciativa privada. Tem que ver quais empresas não cumprem esse papel e não dão lucro. Aí tudo bem, aí você se desfaz. Por acaso essas ninguém quer, né? A turma quer aquela que dá lucro, que está arrumada, que tem um monopólio no lugar onde ninguém vai entrar. Aí eu quero, por quê? Porque eu sou bonzinho. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, a discussão deveria ser em como melhorar o aparato do Estado. Pô, a gente fala, porque a Europa falido. Olha o índice de DH. Olha o índice de DH. Se você passasse agora a acreditar em reencarnação e te dissesse o seguinte, pô, a próxima vida você vai nascer num país. Agora é o seguinte, jogou os dados para ver onde você vai nascer no país. Você não pode escolher, você só escolhe o país. Eu tenho certeza que o país que você escolher não é os Estados Unidos. Eu tenho certeza absoluta. Porque entre todos os países do OCDE, o que tem a maior taxa de pobreza é os Estados Unidos. O maior. Não é um dos maiores, é o maior. A sua chance de nascer numa roubada total nos Estados Unidos ia ser muito grande. Aí a gente vai ver os primeiros
10 ali de IDH, dos primeiros 10, 7 devem ser europeus, 5 são nórdicos, onde se adotou a social-democracia, principalmente. Você falou da Suécia. O que teve de diferente da Suécia dos outros países? Foi que em 1975, você tem na Suécia o Partido Conservador voltando ao poder, e qual que era a grande reclamação? Você teve a Suécia, assim como Noruega, assim como outros países, ali na década de 30, são países que conseguiram fazer com que os trabalhadores ascendessem ao poder através de movimentos pacíficos, movimentos de paralisações, de greves, etc. Na Suécia, até desses movimentos foi super importante, o movimento de Adalen, na cidade de Adalen, tem até um filme, Adalen 31, que é um filme fantástico, as pessoas deveriam assistir, e esse filme é de 1960 alguma coisa, até de um diretor que foi premiado com Oscar e tudo, Boa alguma coisa, não lembro sobre o nome dele. E aí, o que acontece? Você tem que... os trabalhadores... 5 trabalhadores morrem nessa greve que eles estavam fazendo na cidade de Adelaide. Você tem uma greve geral no país e, finalmente, os conservadores, eles deixam o poder para os sociais-democratas, os trabalhadores assumirem o poder, numa coalizão com o Partido Agrário, ou, enfim, eu não sei qual seria a tradução desse partido, né? O Partido do Campo, o partido que representava tanto os trabalhadores rurais como também os pequenos e médios proprietários de terras. Eles assumem o poder. E aí você passa a ter como objetivo o pleno emprego na Suécia, você passa a ter o welfare state, ou seja, educação gratuita de qualidade, saúde gratuita, etc., e o Estado sendo dono, sim, de parte dos meios de produção, sendo sócio dos meios de produção. Aí, ali na década de 70, você passa uma lei na Suécia que é o seguinte, olha, vamos colocar uma nova tarifa, uma taxa nova, e essa taxa vai ser o seguinte, 20% do lucro que as empresas tiverem vai ser acumulado num fundo, e esse fundo vai ser usado para comprar participação das empresas, que vai ficar em nome dos trabalhadores. Então, é meio que uma socialização dos meios de produção, mas a mercado, né? Usando estruturas de mercado. E aí, a elite sueca era uma elite que tinha um poder enorme, principalmente um poder de formação de opinião. A Suécia dominava, por exemplo, o Prêmio Nobel. Então, por acaso, né, exatamente nessa época, que você começa a ter vários prêmios Nobel de neoliberais, de liberais e etc. E esse pensamento começa a ficar super forte. E aí, o que acontece com a Suécia? Ali, na década de 80, você começa a ter os partidos com as políticas neoliberais tentando ser implementadas. O Partido dos Trabalhadores, o Partido Social-Democrata, não sei se chama Partido dos Trabalhadores lá, mas os partidos que representavam os trabalhadores, conseguem ainda firmar posições para não deixar o negócio descambar muito para o liberalismo, mas aí na década de 90 esse negócio vem mais forte ainda e a Suécia entra numa crise enorme, onde os bancos sofrem um processo quase que de ruptura. E aí o Estado tem que entrar de novo para salvar. Então, o que a gente tem de diferente da Suécia é que a Suécia abandonou, durante um tempo, essa postura social-democrata, entendeu? Então, o que acontece? A gente recebe muito essa propaganda. Olha lá, na Europa, espanhol dorme depois que almoça. Na França, pô, ninguém quer saber de nada. Esses países estão todos quebrados. Aí, vem cá, o que quer dizer que um país está quebrado? Eu gosto de fazer pergunta porque as pessoas soltam frases assim. Está quebrado, lá ninguém faz nada, não sei o quê. Os Estados Unidos, ele, ano passado, fechou com déficit acima de 800 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. A dívida PIB americana ela é acima de 100%, ou seja, a dívida é mais do que 100% do PIB americano. Entendeu? Então, o que significa estar quebrado? Porque, nesse sentido, os Estados Unidos está quebrado também, se você for pensar. Entendeu? O custo do aparato americano, o déficit americano. Então, seria ideal que as pessoas fizessem um pouco de contas e se fizessem a pergunta, em qual país eu quero nascer? Eu preferiria nascer o seguinte, na Noruega, na Suécia, na França, preferiria nascer em qualquer um desses países do que nascer nos Estados Unidos. Se fosse para nascer na sorte, é claro, a turma pensa ali no Parque do Mickey, né? Eu vou nascer em Orlando, né? Eu vou nascer em Los Angeles, na Universal Studios, né? Não vai nascer em Orlando, na Universal Studios, malandro. Entendeu? No dado vai ser difícil você nascer no Universal Studios.
Isso me lembra o John Rawls, né? O véu da ignorância, de você escolher onde você querer nascer aí, se todos tivessem a mesma condição, né? Mas agora que entrou nos Estados Unidos, eu quero pegar agora para a última pergunta para a gente encerrar aqui, que já está quase meia hora de conversa. Agora tem um movimento lá que é o socialismo democrático, né? Que você pega lá com Bernie Sanders e ganhou agora para o Senado a Alexandria Ocasio-Cortez, que propôs agora essa semana que quem ganhasse mais de 10 milhões de dólares nos Estados Unidos tivesse uma taxação altíssima, de 70% ou até mais, porque ela acha que é um valor exorbitante que ninguém precisa mais disso. Então, isso está gerando uma polêmica enorme lá, né, na televisão, o pessoal debatendo, muita gente indignada com isso. Então, a pergunta agora é se uma taxação como essa progressiva, altíssima para quem é milionário, faz algum tipo de sentido, e a pergunta que não quer calar, se imposto é roubo. Vamos lá, em primeiro lugar, é o seguinte, isso já existiu nos Estados Unidos, tá? Maior, acima de 70% foi depois da Primeira Guerra Mundial, década de 20, a alíquota maior de imposto de renda. Depois da década de 40, você sabe quanto que era, R? Era acho que 95%. 95%. Isso quer dizer o seguinte, ó, a partir desse valor, não tem. Por quê? Olha a inteligência do ato. Porque não tem areia no parque. Não adianta querer fazer um monte muito alto, porque não tem areia suficiente no parque. Então é o seguinte, ó, o monte só pode ser até aqui, não pode ser maior. Se você perguntar para mim, a sociedade que eu acredito ideal, é uma sociedade meio que assim, vamos supor, 50 milhões de reais, que por acaso dá quase perto dos 10 milhões de dólares que ela fala. Acima de 50 milhões de reais tem que ser muito difícil do cara juntar. Pô, o cara com 50 milhões de reais, cara, ele tem o filho dele estudando na Suíça, se quiser, tem iate, tem todas essas coisas que ele tem, mas é o seguinte, cara, ele não pega areia que não serve para nada, senão para ele poder, dizer que é o cara mais poderoso do Brasil, porque vamos lembrar que dinheiro vem com poder, e o cara que junta 2 bilhões de reais, ele não tem só dinheiro que não serve para nada, ele tem dinheiro para manipular o sistema todo, porque ele tem o poder nas mãos. Ele consegue comprar as estruturas que existem. Então, isso que ela propõe já existe. Imposto, cara, imposto não é roubo, o imposto vem de um conceito que é um conceito mais antigo que existe do homem. Aliás, é interessante, né? Eu falei isso num vídeo que eu fiz recentemente, falando dos impostos, que eles surgem de uma característica que a gente sempre teve, de todo mundo colher um pouco do que teve e redistribuir para que os mais fracos continuem com a capacidade produtiva e etc. E aí teve várias críticas, né? Muito mais elogios do que críticas, porque as pessoas que me seguem naturalmente acabam tendo um alinhamento comigo, mas as críticas eram assim, nada disso, nas sociedades tribais era canibalismo, um matava o outro, não sei o quê. Ao invés de, hoje é tão simples, né? Ao invés de discutir com o cara, minha sugestão para os caras é assim, dá um Google, né? Só isso, hoje é dar um Google, em 5 segundos você tem a resposta para ver. E aí eu poderia falar de vários trabalhos que você tem comprovando isso, vários estudos antropológicos, etc., que mostram, mas se o cara usar, e eu acredito que mesmo essas pessoas tenham ali 20 gramas de massa cinzenta no cérebro, não é possível que o cara não tenha, se o cara usar um pouquinho de massa cinzenta, o cara vai saber o seguinte, primeiro, olha para um grupo de leões caçando, olha para um grupo de lobos caçando, quando eles pegam uma caça, vem todo mundo comer, porque o leão sabe que se só ele se alimentar e os outros 6 leões morrerem, ele sozinho não dura uma semana. Porque precisa ter todos caçando para um conseguir só caçar. E aí todos pegam e dividem essa caça. Então, esse conceito de redistribuição para fazer com que mesmo o mais fraco do grupo possa contribuir para o grupo, por isso que a força de uma sociedade ela é totalmente dependente do elo mais fraco dela. Porque é o elo mais fraco que pode detonar a sociedade. E é do elo mais fraco que vem as revoluções, que vem as pragas que acabam com uma população inteira, as doenças que acabam com uma população inteira, que vem tudo, as guerras, tudo vem dos elos mais fracos. Por quê? Porque é isso mesmo, o cara é um movimento de defesa, o cara tenta sobreviver. Então, o imposto existe para que você consiga recolher, e por isso que ele é progressivo, para exatamente fazer com que aqueles que têm excesso de riqueza necessária para poder estar lutando para esse grupo ficar cada vez mais forte, se substitui grupo por nação, né? Os antigos grupos tribais acabam virando os estados-nação de hoje em dia, você faz com que esse mais fraco ganhe poder
produtivo, ganha poder de lutar pela nação e etc. e tal, e aí a nação inteira sobe mais forte. Para isso que existe o imposto, entendeu? Agora, ninguém gosta de pagar imposto. Eu faço meu comentário no YouTube falando de imposto, eu desligo, eu pago lá uma DARF, louco da vida. E eu fico lá, esse governo não me dá nada, cheio de buraco na rua. É lógico, ninguém gosta de pagar imposto. As pessoas têm que saber separar as duas coisas, elas têm que pensar quase que matematicamente sobre o lugar onde eles vivem e separar um pouco isso daquilo do guts, né? do que as tripas estão dizendo para ele de emoção ali. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Realmente foi incrível aqui a troca de ideias aqui. Agradeço muito a tua participação aqui, Eduardo. Realmente foi excepcional. E eu vou também deixar no link aqui o seu canal. Vão acompanhar o Eduardo Moreira. Queria convidar todo mundo para acessar o meu canal. Eu tento toda semana gravar uns 2, 3 vídeos falando de economia de uma forma que seja palpável, tangível para as pessoas. E o meu canal no YouTube é muito fácil, é Eduardo Moreira. Tudo junto, não tem como errar. Eduardo Moreira. Então tá certo. Mas brigadão mesmo. E a gente vai acompanhar agora os próximos vídeos aí. Ótimo. Sucesso aí para você e um abraço para todo mundo que te segue aí. Tchau.